Preste muita atenção nessa palavra, porque hoje Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar e na sua vida através da revelação da palavra dele. Filipenses capítulo 4, do versículo 10 em diante. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Benção. Filipenses 4, 10 diz assim a palavra de Deus: muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado ao meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tornar parte na minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no sentido de dar ou de receber, senão vós somente. Porque até para Tessalônica mandastes não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. Não que eu procure as ofertas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Bastante tenho recebido e tenho em abundância. Estou bem suprido depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como um cheiro suave, como um sacrifício agradável e aceitável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Amém? Queridos, esse texto da carta aos Filipenses tem alguns aspectos muito interessantes. Esse texto nos revela alguns sentimentos e alguns posicionamentos. Esse texto revela algumas intenções e algumas decisões do apóstolo Paulo. Este texto ele está nos revelando algo sobre esse povo, sobre o povo de Filipos. E para mim é uma das mais lindas cartas em que o apóstolo Paulo escreveu. Se você for ver, o apóstolo Paulo, ele escreveu mais de 50% do Novo Testamento. E mesmo tendo escrevido 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, que é algo lindo e magnífico para mim, a carta que ele escreve aos Filipenses é algo extraordinário e sobrenatural, porque ele coloca os seus desejos, suas paixões, ele se revela nessa carta, ele fica despido de si mesmo e ele conta quem verdadeiramente é o apóstolo Paulo. E é nesta carta que Paulo escreve em um tempo muito difícil, e nesta carta nós vimos uma carta carregada de amor, de gratidão e de carinho a um povo muito mais que especial ao apóstolo Paulo. Filipos, o povo de Filipos, a igreja de Filipenses era um povo muito carinhoso, muito acolhedor e que mantinha o trabalho missionário de Paulo. Então Paulo neste momento ele está preso, mas ele está recebendo amor da igreja que está em Filipos, e neste momento é que Paulo escreve esta carta, revelando com muita transparência a sua alegria por aquele povo.
Então Paulo ele está revelando que independente do ambiente que ele estava, ele está contente, ele está alegre, ele está cheio de um sentimento de gratidão. Mesmo sendo prisioneiro, Paulo sempre incentiva as igrejas, o povo, e continua nos incentivando até hoje, através de seus escritos, que devemos nos regozijar em Cristo Jesus. Se você lê tudo o que Paulo escreve, o foco central daquilo que ele escreve, a direção central daquilo que ele escreve, sempre irá desembocar em Cristo Jesus. Porque nós também vimos Paulo falando que todas as coisas ele pode naquele que o fortalece. Nesta carta, Paulo fala e expressa o seu amor, o seu carinho à igreja de Filipos, mas ele também fala da importância dos relacionamentos que deve haver entre os irmãos. E ele fala do que este relacionamento entre os irmãos traz de benefícios para toda a igreja. Então Paulo está falando de relacionamento com pessoas e está falando de relacionamento com Deus. Ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. E essa afirmação de Paulo, de tudo poder naquele que fortalece, uma fala positivista ou um pensamento positivo que ele tem dentro de si. Essa fala, essa afirmação não é apenas um mantra que ele faz ou que ele vive, mas essa afirmação de Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, significa que ele foi capacitado por Deus para passar e para enfrentar toda e qualquer situação. Você está entendendo? Ele não fica dizendo tudo posso naquele que me fortalece e ao mesmo tempo reclamando e murmurando. Mas o apóstolo Paulo, ele está revelando aqui um estilo de vida. Ele está revelando que ele é grato, ele está revelando que ele é alegre, que ele é contente em toda e em qualquer situação. Independente do que eu vivo, independente do que aconteça, tudo eu posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo está sofrendo uma das maiores humilhações, querido. O apóstolo Paulo está preso. O apóstolo Paulo está sofrendo. O apóstolo Paulo está em um ambiente de prisão. O apóstolo Paulo está em um ambiente de dor. Mas o apóstolo Paulo deixa uma mensagem dizendo: ei, independente das condições que eu vivo, independente das circunstâncias que eu vivo, sejam elas positivas ou negativas, nada pode mudar a minha essência. Deixa eu dizer algo para você, querido. A tua essência, aquilo que você é, revela o Deus que você adora. A essência que você carrega nos momentos alegres e a essência que você carrega nos momentos de dificuldade revela o Deus que você serve. O que Jesus representa para mim e para você, querido, irá as nossas posturas. O que Jesus representa para mim e para você determina a minha e a sua postura nos ambientes que vivemos. Pois é aquilo que eu creio que Ele é, e é aquilo que eu creio que eu sou nele, que determina as atitudes que eu tenho nos ambientes em que eu estou. O apóstolo Paulo está num ambiente de prisão e está dizendo: tudo posso no Senhor. O apóstolo está dizendo: tudo posso no Senhor. O apóstolo Paulo tem abundância e está dizendo: tudo posso no Senhor. O apóstolo Paulo é honrado e ele está dizendo: tudo posso no Senhor. Ah, meu Deus. Jesus, para o apóstolo Paulo, não era apenas um exemplo a ser seguido. Jesus, para o apóstolo Paulo, era muito mais do que isso.
não era apenas uma postura a se imitar, não era apenas alguém muito inteligente que veio e transformou a terra, não. Para o apóstolo Paulo, Jesus era a sua própria vida. Para o apóstolo Paulo, Jesus não era apenas alguém que ele deveria imitar, não era apenas um modelo a ser seguido, mas para o apóstolo Paulo ele diz: ei, o morrer para mim é lucro, mas o meu viver é Cristo. O que é que Jesus representa para você, querido? Pastor, eu sigo o exemplo de Jesus em algumas situações e em outras. Pastor, Jesus é meu modelo em algumas situações e em outras. Pastor, eu gosto de ouvir a palavra de Jesus, mas e de obedecer? Pastor, eu gosto de andar na direção de Jesus, mas e quando tem que renunciar a algo? E quando tem que passar pela cruz, e quando tem que negar-se a si mesmo, e quando tem que renunciar a sua vida, seus sonhos, seus planos, você renuncia dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Ah, meu Deus! Nesta carta, querido, Paulo revela o seu sentimento, querido, porque ele estava para partir em sua segunda viagem missionária com Silas, Timóteo e Lucas. E o propósito do coração de Paulo é ser um plantador de igreja. O propósito do coração de Paulo é abrir igreja, é pregar o evangelho, é plantar a visão do reino de Deus em todos os ambientes. Esse era o desejo, esse era o propósito que havia na vida de Paulo. E Paulo, ele está com o desejo de abrir igrejas e plantar igrejas na Ásia. Esse era o propósito estabelecido por Paulo na sua segunda viagem missionária. Mas a Bíblia diz, em Atos capítulo 16, que Deus muda os planos de Paulo. Em Atos capítulo 16, se você for ler, Paulo tem uma visão, e nessa visão há uma revelação de Deus, com um grito e um chamado de socorro de alguém dizendo: ei, venha para a Macedônia e socorra-nos. Paulo estava com o seu coração desejando ir até a Ásia. Mas Deus está dizendo: você vai para a Europa, você vai para outro destino, você vai para outro lugar. Eu vou mudar a tua rota, eu vou mudar a tua agenda, eu vou mudar o local onde você vai, eu vou mudar a direção dos teus passos. Tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo que Ele mude a rota da minha vida, mesmo que Ele mude a direção dos meus passos, mesmo que Ele transforme e tire meus desejos e coloque os deles, tudo posso naquele que me fortalece. E em Atos capítulo 16, no versículo 12, é a chegada do apóstolo Paulo na cidade de Filipos, que é uma das cidades mais importantes da Macedônia. O apóstolo Paulo chega naquela cidade, por onde eles passam alguns dias, naquele local pregando o evangelho, falando sobre o reino de Jesus. Só que nesta cidade, onde Paulo está anunciando o evangelho do reino, nesta cidade onde Paulo está com o sonho, com a direção de viver aquele chamado daquela revelação que ele veio ver, o apóstolo Paulo é preso juntamente com Silas, e ele vai para um cárcere, ele vai para uma prisão, e eles são açoitados. E no momento em que eles são açoitados e lançados sobre a prisão, a Bíblia diz que acontece algo tremendo naquele local. A Bíblia diz lá em Atos 16, 26, que enquanto Paulo e Silas cantam,
Enquanto Paulo e Silas adoram ao Senhor, enquanto eles glorificam ao Senhor, algo diferente começa a acontecer. A Bíblia diz que de repente as prisões foram abaladas. A Bíblia diz que os alicerces começam a balançar e que a estrutura daquele local onde eles estavam presos começa a balançar. E quando de repente as portas começam a se abrir, as cadeias começam a cair, e quando eles caem em si, todos estão soltos. Vai ter corrente se abrindo hoje. Ei! Vai ter cadeia se abrindo hoje na sua vida, querido. Vai ter correntes sendo quebradas hoje na sua vida. Vai ter propósito sendo estabelecido na sua vida. Hoje Deus irá mudar a direção e a rota de muita gente nesse lugar. Ei, você tem andado para onde? A Bíblia diz que quando as cadeias se abrem, as correntes caem, Paulo e Silas e todos os que estavam presos estão soltos. O carcereiro que era responsável pela vida dos prisioneiros, que se ele deixasse escapar um dos prisioneiros, pagaria com sua própria vida. O carcereiro olha para eles, o carcereiro olha para as cadeias, o carcereiro olha para as correntes. E a primeira coisa que o carcereiro pensa é: eu vou morrer por causa disso. Não há como viver, não há como sobreviver. O Império Romano irá me matar. Os prisioneiros estão soltos e eu não posso permanecer vivo. Então eu irei me suicidar. E a Bíblia diz que quando Paulo vê que o carcereiro ia se suicidar, ele olha para o carcereiro e diz: ei, não te faça mal algum, porque hoje não é dia de morte, é dia de vida. Hoje não é dia de prisão, é dia de libertação. Hoje Cristo vai mudar a tua história. Você está entendendo? As estruturas são abaladas, as prisões se abrem e Cristo transforma a vida do carcereiro. E a Bíblia diz: o que eu faço para ser salvo? E o apóstolo Paulo diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ah, querido, deixa eu dizer algo para você: não tenha medo da direção, querido, que Deus dá, e nem das mudanças que Ele faz, pois o melhor lugar para se estar sempre será onde Ele quer te levar. Não fica lutando para ficar no cárcere, não fica lutando para ficar acorrentado, não fica lutando para ficar na prisão. Se Deus está abalando a estrutura, se Deus está quebrando corrente, se Deus está abrindo porta, é para você sair daí. Paulo havia sido açoitado naquele local. Paulo havia apanhado naquele local. Paulo havia sofrido através da vida do carcereiro. E a Bíblia diz que depois que Paulo vai à casa do carcereiro, o carcereiro lava as feridas de Paulo. Deixa eu dizer algo para você, querido: o local do teu maior açoite será o ambiente do teu maior testemunho. Paulo apanha naquele lugar, mas é naquele lugar que o ambiente muda. Paulo é açoitado naquele lugar, mas é naquele lugar que a glória vem. Paulo é açoitado naquele lugar, mas é naquele lugar que as estruturas são balançadas. Esse local que você tem chorado, esse local que você tem apanhado, esse local que você tem sofrido, essa área que tem sido difícil para você, será a área do seu maior testemunho. Pare de chorar, querido. Pare de murmurar. Pare de reclamar. Comece a glorificar, que logo logo você vai ver a glória de Deus chegando, que logo logo você vai ver as estruturas se abalarem, que logo logo você vai ver aquilo que estava preso sendo solto e aquilo que estava para morrer tendo vida. Ah, meu Deus. Paulo quer a Ásia.
Paulo tem um propósito, Paulo tem um desejo, Paulo tem uma direção. Assim como eu e você. Eu tenho um desejo, eu tenho uma direção, eu tenho planos, eu tenho propósitos, eu sei para onde ir, eu sei. Mas tem momento na sua vida que Deus chega e diz: ei, eu vou mudar tudo. Não é mais para lá, mas é para cá. Não é mais isso, mas é aquilo. Paulo, você vai para a Europa, você vai pregar a palavra de Deus na Europa, você vai pregar o meu reino na Europa. Paulo, vai naquele local. Chegou o tempo, querido, de Deus te conduzir. Chegou o tempo de Deus fazer a rota da sua vida. Chegou o tempo de Deus organizar a tua agenda. Chegou o tempo de Deus guiar os teus passos. Chegou o tempo de Deus colocar a vontade dEle dentro de você. Chegou o tempo de Deus colocar os sonhos dEle dentro de você. Chegou o tempo de você não apenas sonhar com os planos de Deus, mas chegou o tempo de você realizar os planos de Deus na sua vida. Chegou o tempo de não apenas ouvir testemunho, mas chegou o tempo de você vivenciar os testemunhos de Deus. Chegou o tempo não de apenas você ouvir falar da glória de Deus, mas chegou o tempo da glória de Deus se manifestar na sua vida. Oh, Deus. Paulo tem um lugar, Paulo quer ir para a Ásia, Paulo tem uma direção, mas Deus diz: não vá para lá. E o que eu aprendo com isso? Pare de lutar para chegar onde Deus não te quer, querido. E não tente desistir daquilo que Ele planejou para você. Tem gente que vive lutando para chegar num local onde Deus não quer. Tem gente que vive lutando para conquistar aquilo que Deus disse não. Tem gente lutando para ser aquilo que Deus disse: você não é isso. E tem gente desistindo daquilo que Deus disse: vai que eu te abençoo, vai que eu vou derramar, vai que você vai conquistar, vai que você vai crescer, vai que você não é prisioneiro, você é governador, vai para lá que você não é prisioneiro, você vai governar o Egito, vai para lá que o fundo do poço não é o teu lugar, você será um alimentador de nações. Josézinho, o teu lugar não é aqui, é lá. Josézinho, não tente lutar para ficar aqui, porque eu quero você lá. Josézinho, não resista, porque é lá que eu vou derramar a minha glória sobre você. Não lute, querido, para chegar onde Deus não falou, mas não desista de alcançar aquilo que Deus disse que será seu. Hoje Deus quer te tirar da rota que te destrói. Hoje Deus quer te tirar do ambiente que te destrói, para te levar para uma rota, para um ambiente que te transforma em provedor de vida. Ah, se tu soubesses quem fala contigo, não seria eu que pediria água, mas tu que me pediria, e esse teu pedido faria com que eu colocasse uma fonte dentro de você, e essa fonte jorraria para a vida eterna, porque aquele que busca no lugar certo faz brotar dentro de si uma fonte para o lugar correto. Há um propósito para esse livro de Filipenses, querido. Há um propósito para essa carta. Mergulhe neste livro, leia este livro, retire e extraia dele tudo. Ainda há muita coisa aqui. E o propósito deste livro, que nós podemos ver e podemos entender, é que Paulo está escrevendo para agradecer a Epafrodito, porque Epafrodito veio até Roma e trouxe uma oferta da igreja a Paulo. Epafrodito veio para abençoar a vida de Paulo, para que o ministério de Paulo tivesse continuidade. E então Paulo, neste livro, ele expressa a sua gratidão.
ele expressa pela dedicação dessa igreja, pelo sinal de carinho, pelo sinal de amor. E é nessa homenagem, querido, ou nesse tributo de gratidão, que Paulo dá um belo testemunho de sua relação com essa igreja. Paulo relata o que essa igreja representa para ele. Paulo relata o local onde ele guarda essa igreja. E ele fala onde está essa igreja em seu coração. O que essa igreja representa para ele, o que essa igreja significa para ele. E dessa maneira, querido, nós podemos ver claramente algumas atitudes, algumas condutas na vida de Paulo, em que eu quero destacar nessa noite para mim e para você. Eu quero destacar algo na vida de Paulo em que eu e você precisamos, porque eu e você fomos chamados para vencer em qualquer ambiente. A Bíblia diz que em Cristo nós somos vencedores, é isso? A Bíblia diz que somos vencedores, é isso? Você não é vencedor, querido. Você é mais do que vencedor. Você não vai vencer, você vai mais do que vencer. O DNA que há em você é de alguém mais do que vencedor. O DNA que há em você é de alguém mais do que conquistador. O DNA que há em você é de alguém mais do que possuidor da promessa. O problema é que muitas vezes nós perdemos essa essência e começamos a lutar por aquilo que Deus não nos prometeu. Paulo, ele está na direção de Deus, ele está na rota de Deus, ele está na vontade de Deus. Ele não vai à Ásia, então ele vai para a Macedônia. E ele revela aqui algumas condutas. E a primeira conduta que eu quero falar para você, o primeiro ponto que eu quero falar para você nessa noite, é sobre o sentimento que Paulo tinha, que é contentamento independente das circunstâncias. Paulo sabia ser contente independente do que ele estava vivendo, querido. Paulo, ele sabia ser contente independente do que estava à sua volta. A Bíblia diz que Paulo estava cantando hinos e orando enquanto ele estava preso. O que é que você faz nos tempos de angústia? O que é que você faz quando as coisas não dão certo? O que é que você faz em tempos de dor? O que é que você faz quando Deus olha para você e diz não? O que é que você faz quando Deus olha para você e diz: ei, eu vou mudar a tua rota? Deus, eu declaro que vai ser assim. Deus, eu declaro que essa é a minha vontade. Paulo canta hinos ao Senhor. Paulo está preso depois de passar sendo açoitado, depois de ser chicoteado, depois de apanhar. A Bíblia diz que Paulo está com Silas. Eu imagino os dois sentados na prisão com os pés amarrados ao poste, a carne toda moída pelos açoites, os olhos lacrimejando, mas ele olha para Silas e diz: Silas, nesse momento tudo que nós temos é a promessa de Deus, e tudo o que nós precisamos é da promessa de Deus. Silas, vamos cantar e vamos adorar. Silas, vamos glorificar o nome dele, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Eu imagino que ele pega na mão de Silas e deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. De repente, pam, 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 pam. O que é que está acontecendo? O que é que está havendo? Esses homens começaram a cantar e algo novo está acontecendo. O chão está tremendo, as grades estão balançando, as portas estão se abrindo, as correntes estão se quebrando. O que é que está havendo nesse lugar? O local que você adora é o local onde Deus derrama a sua glória, querido.
E no local que você murmura e reclama é o lugar que o diabo te prende. Murmuração e reclamação igual 40 anos de deserto. Ingratidão a Deus igual preso ao deserto. Que saudade da comida do Egito, que saudade das codorninhas, que saudade do que havia lá. Fica tranquilo, um dia você vai morrer e uma geração que crê vai entrar e conquistar. Eu espero. Era para conquistar logo, mas vai demorar 40 anos, mas ainda vai ter um Josué e um Caleb que creem na promessa. Eles vão entrar na terra prometida. Tem muita gente que não conquista porque não aprendeu a glorificar em tempos difíceis. Tem muita gente que não possui porque não aprendeu a glorificar no tempo da angústia. Tem muita gente que não conquista porque não aprendeu a adorar a Deus no momento difícil. Tem muita gente que permanece preso porque não sabe o que a adoração pode fazer no momento da angústia. Meu Deus, estamos sofrendo de novo, estamos passando de novo, presos de novo, a segunda viagem missionária. Paulo sabia quem ele deveria adorar, independente das circunstâncias que ele vivia. Sabe por quê? Porque ele estava contente, independente das circunstâncias que ele vivia. Mas pastor, o que é contentamento? Pastor, de que maneira eu posso estar contente? Pastor, o que eu preciso para me contentar? Você já parou para pensar isso? O que é ser contente? Você é contente? Você tem estado contente? Você tem andado contente? O que você precisa para se contentar? O que você necessita para ser contente? O que é necessário? E nos dias em que vivemos, querido, pessoas são capazes de tudo para estarem contentes. Pessoas são capazes de tudo para se contentar ou estar alegres. Aí no carnaval, você nunca pulou carnaval, mas eu durante 23 anos da minha vida pulei carnaval. Enchi a cabeça de cocaína, maconha e cachaça para me contentar, para me alegrar, para achar que eu seria contente com aquilo. Mas nada me contentava, muito pelo contrário, aquilo me deixava depressivo, aquilo me fazia chorar, aquilo me fazia eu me arrepender, aquilo me fazia eu ter um sentimento de dor, um sentimento de morte, que no outro dia, quando passava aquela dor de cabeça, no outro dia, quando passava o efeito da droga, eu estava ali novamente no chão, tinha vontade de enterrar, tinha vontade de morrer. O contentamento não está nisso. Nos dias de hoje se faz tudo para se sentir contente. Tem jovens se enchendo de anabolizante para ficar contente com o corpo. Tem mulher que corta aqui, espicha ali, coloca ali, faz isso aqui, tira de lá e coloca ali, pede emprestado para outra, aumenta lá, para se sentir contente. E aí quando tudo termina, aí quando tudo está executado, ele vai ver que aquilo lá não contenta. E aí então corre atrás de um novo propósito para estar contente. Se alguém tiver um pedacinho de barriga para me emprestar e nós cortar aí e botar aqui, o pessoal vive dizendo que eu tô magrinho aí. Se tiver alguém que quiser doar, não, amor? Amém, recebo em nome de Jesus. Tá bom assim, né? Olha aí, ó. Tá contente, né? Olha o olhar de contente com o marido. Você tá contente com o marido que tem? Olha pra barriguinha dele aí. Eita, velho. Faz carinho na barriguinha do marido e diz assim: eu tô contente com você. O que é estar contente? O que é ser contente? O que é necessário para se sentir contente? Enganam-se as pessoas pensando que contentamento depende de algo exterior. Enganam-se as pessoas pensando que para estar contente eu preciso de algo que vem de fora. Enganam-se as pessoas pensando que eu vou estar contente depois que casar. Eu vou estar contente quando conseguir o emprego que eu desejo.
Eu vou estar contente quando conquistar aquilo que eu almejo. Ei, você está enganado, querido. Se você não está contente hoje, algo está errado na tua vida. Se você não está contente com quem você é e com aquilo que você possui, algo está errado na sua vida. Se você não é contente com aquilo que está dentro de você, algo está errado na sua vida. Contentamento não depende de algo que vem de fora, não depende de algo que eu conquisto, mas depende de algo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. O contentamento vem pelo derramamento do seu sangue, o contentamento vem pela glória que vem do céu, o contentamento vem do véu rasgado e o acesso livre à presença de Deus, porque o contentamento é somente de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu contentamento não está fora, mas está dentro. Meu contentamento não vem daqui, vem de lá. Só que contentamento, querido, ele é ser contente, estar contente, permanecer contente, se manter contente, andar contente. É um aprendizado, não é algo de uma hora para outra. Não é algo automático. Não é algo que você diz assim, amém, eu vou sair desse culto contente, graças a Deus, amém, glória a Deus, nós vamos derramar óleo na cabeça de alguém e vai sair contente. Não é isso, querido. Porque é dessa maneira que também em muito lugar estão enganando pessoas para pegar o dinheiro das pessoas e dizer, ei, venda a tua casa, dá para a igreja, venda teu carro, dá para a igreja, que desse jeito você vai ser contente, Deus vai te abençoar. Isso não é verdade, querido. Tem muita gente sendo enganada por aí. Tem muita gente que pensa que pode comprar o contentamento. Tem muita gente que pensa que pode pagar pelo contentamento, mas o contentamento não se paga, se recebe. Contentamento não é pelo que você faz, mas é por aquilo que Ele fez. O contentamento é um aprendizado. E se você ler no versículo 12 do capítulo 4, Paulo diz, eu aprendi tanto a ter abundância como a passar. Eu aprendi ter, mas eu também aprendi não ter. Eu aprendi possuir, eu aprendi também a perder. Tem gente nos dias de hoje que não sabe perder. E é por isso que não sabe renunciar. E é por isso que não consegue abrir mão daquilo que prende. Tem crianças nos dias de hoje que se jogar um jogo e perder, ela não sabe perder, e você tem que ensinar que o perder não significa a derrota total. Mas a derrota total vem quando você desiste de lutar. A derrota total vem quando você abandona o teu propósito. A derrota total vem quando você deixa de viver a tua identidade e a vontade do céu. Deixa eu dizer para você, querido, Paulo, ele aprende a viver a abundância e ele aprende a viver a necessidade. E eu quero dizer algo para você, que se você está vivendo em um desses dois momentos, pastor, estou vivendo abundância. Ou de repente você, pastor, eu estou passando por necessidades. Estou passando por necessidade na saúde, passando por necessidade financeira, estou passando por necessidades emocionais. Ou de repente você está em abundância de alegria, abundância, não há necessidade nenhuma na sua vida. Eu quero dizer algo para você, querido, que o melhor da vida não é o momento que você vive, e sim quem você glorifica nesse momento. O melhor da vida não é o momento da abundância, se você não glorificar a Deus nele. E o pior da vida não é o momento da necessidade, porque de repente no momento da necessidade será o teu melhor momento, porque é nele que você irá glorificar a Deus. O apóstolo Paulo glorifica o Senhor, ora, canta e chora no momento de necessidade, e aquele pior momento se transformou num dos melhores.
Porque imagina você, a cadeia se abrindo, a estrutura tremendo, as portas se abrindo, o carcereiro que gritava: vem para a Macedônia e salva-nos. De repente o teu pior momento será o momento em que você mais glorificará a Deus. Tem gente que só ora quando está mal, né? Aqui em Cruz Alta, graças a Deus não, lá em Entre Juízes era assim. Só orava quando estava mal, só orava quando passava necessidade, só orava quando passava dificuldade, só orava quando tinha uma enfermidade, só orava quando estava sem dinheiro. Mas quando tudo estava bem, ia para balada, ia para boate, ia encher a cara, ia usar droga, ia atrair a esposa. Graças a Deus que Cruz Alta é uma bênção em relação a isso, querido. O pessoal aqui glorifica a Deus em todos os momentos. O pessoal aqui glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Você não ouve murmuração aqui? Nunca ouvi. É todo mundo cumprimentando o irmão com a paz do Senhor, meu irmão. Aleluia! Não há problema, não há dificuldade. E quando você entra nessa cidade, você já escuta os cânticos do povo adorando, nos piores circunstâncias de sua vida, glorificando. E você chega na casa desse povo: aleluia, pastor, Deus é bom, Deus está aqui. Eu estou sofrendo, mas Ele está me ouvindo. Ah, meu Deus, pode aplaudir, querido. O apóstolo Paulo diz que aprendi a contentar-me, aprendi a adorar ou a glorificar a Deus, tendo ou não tendo. Deixa eu dizer algo para você, querido. Contentamento é se alegrar e se satisfazer no Senhor. Tem gente se suicidando, tem adolescentes, tem jovens se suicidando porque não conseguem ser contentes se não tem aquilo que o outro tem. Tem jovens entrando em depressão porque não conseguem ser contentes com aquilo que tem. E então eles olham para o outro e dizem: meu Deus, o outro ganhou um iPhone, eu quero também. O outro conquistou isso, eu quero também. O outro, porque senão eu me atiro no chão, eu me rolo no chão, eu me lanço no chão. Faz lá em casa para ver. Se atira no chão lá na minha frente para ver se a varinha não pega. Contentamento não está do lado de fora. Meu filho: pai, eu quero isso, pai, eu preciso. O fulano tem. Ei, querido, agora não. Você não vai ter isso. Agora você não vai ganhar isso. O que é que você vai fazer para conquistar isso? Pai, eu preciso comprar. Então vai ganhar, vai pensar numa maneira de ganhar dinheiro para conquistar isso aí. Vai vender sacolé, vai vender picolé, vai abrir uma empresa, vai abrir uma franquia, não sei. Você vira, tem que dar um jeito. As crianças têm que aprender a ouvir não, querido. Descontentamento pela falta de sacerdócio de casa. Descontentamento de pai que negligencia o ser pai, o ser sacerdote, o ser o homem. Ensinar a criança a ser contente, ensinar a criança a conquistar, a possuir, mas que independente do que estejam vivendo, ela precisa ser contente no Senhor. Tem pais que estão deixando os youtubers educar os filhos. Tem pais que estão deixando a televisão educar o filho. Não negligencie isso, querido. Seja você o referencial na vida do teu filho. Seja você o homem que o teu filho quer seguir. Seja você o homem que o teu filho vai olhar e vai dizer: meu Deus, meu pai é um homem de Deus. Meu pai é comprometido com a palavra. Meu pai é comprometido com o evangelho. Meu pai é um homem contente, independente da circunstância. Ele glorifica e ele ora a Deus. Não abra mão, querido, do teu sacerdócio, daquilo que você foi chamado para ser. Tudo eu posso naquele que me fortalece. O momento não define a sua identidade. O momento não define quem você é em Deus. Paulo estava preso, mas ele era livre. Paulo estava ferido, mas ele era curado, sarado. Paulo
Paulo estava atrás das grades, mas o seu nome estava escrito no livro da vida, porque o lugar dele, o destino dele era certo. Porque o momento não define quem você é, aquele que define a tua identidade é o Yeshua HaMashiach, Senhor dos Senhores. Não viva pelos momentos, querido. Pare de viver pelos momentos. Se hoje está doendo, amanhã vai parar. Está sofrendo hoje, amanhã vai parar. Está doente, amanhã Deus te cura. Mas esse momento que você está vivendo não define quem você é. Esse momento que você vive não define quem te fortalece. Porque aquele que te fortalece em qualquer momento de sua vida. Estando no deserto, a palavra dele é contigo. Estando num local onde há leões, a palavra dele é contigo. Estando numa fornalha quente, a palavra dele é contigo. Estando num paraíso ou num local de regozijo, a palavra dele é contigo. Independente do momento ou do ambiente, ele é contigo. O cenário, querido, não determina o final de uma obra. Existem obras com cenários doloridos e difíceis, mas que terminam com um final feliz. Assim será a tua vida. A obra-prima de Deus. Alguns cenários difíceis, mas você vai ler sua história um dia e você vai ver que nesses cenários difíceis, Deus também se manifestou e te cuidou e te sustentou. Ah, meu Deus. Você sabe que a palavra contente, querido, é uma palavra grega que Paulo usa. E essa palavra grega é autarques. Autarques é uma das palavras mais importantes da ética pagã. Olha só. Autarqueia significa autossuficiência. Autarqueia é a maior aspiração ou anseio da ética estoica. Estoicismo, ele é uma escola filosófica cheia de crenças pagãs. E então eles almejam a autarqueia. O que é isso? O que significa isso? O que representa isso? Para os estoicos, autarqueia significa uma situação espiritual em que o homem era absoluta e inteiramente independente de tudo e de todos. Ele era independente de tudo que estava do lado externo. Ele era dependente dos seus sentimentos, das circunstâncias. Era isso que esse povo cria e era isso que esse povo desejava. É um estado espiritual em que o homem não dependia de nada nem de ninguém. Os estoicos, eles queriam a autossuficiência. Os estoicos, eles queriam a eliminação de todo o desejo, de toda a emoção. Por quê? Porque o desejo e a emoção ou gera tristeza ou alegria. Porque o desejo ou a emoção, ela te direciona. O desejo e a emoção, ou ele te liberta ou ele te aprisiona. É por isso que os estoicos, eles queriam tanto essa autarqueia, essa liberdade de tudo, e não queriam ser apegados a nada, autossuficientes. Só que Paulo não era estoico. Paulo usa essa palavra autarqueia, Paulo usa esta palavra grega, mas só que Paulo era cristão. Paulo era um homem de Deus. Para os estoicos, o contentamento era uma conquista humana. Eu consegui a autarqueia, eu consegui me desvencilhar de tudo e de todos. Mas para Paulo, o contentamento é uma dádiva divina. Para o contentamento é não estar desvencilhado de Deus.
Para Paulo, o contentamento é estar desvencilhado da dor, da fraqueza, é estar desvencilhado da prisão, é estar desvencilhado das emoções negativas, dos más pensamentos, mas jamais estar independente de Deus. Paulo confiava que sua suficiência era Deus. O homem natural deseja ser autossuficiente, querido. É por isso que hoje não se existe princípio de autoridade em muitos lugares. É por isso que hoje as pessoas não aceitam a autoridade. É por isso que as pessoas hoje não aceitam a autoridade no trabalho. Quando o chefe fala meio áspero, ela pede as contas e vai embora. É por isso que não se tem autoridade hoje em ambiente nenhum. Vê como é a vida aí fora de uma autoridade. Pego por exemplo os professores, que sou filho de pai professor e mãe professora. Antigamente a autoridade era uma coisa. Quando o professor entrava na sala de aula, as crianças sentavam e estudavam. Nos dias de hoje se foi a autoridade que o professor tem que entrar cuidando para não ser agredido. Sabe por quê? Porque o homem quer ser autossuficiente. Não, eu não preciso de professor, eu tenho o Google. Não, eu não preciso de ninguém sobre mim. Eu não preciso de ninguém para me dar direção. Então o homem natural, o homem que anda pelas suas decisões, ele enfrenta tanto sua vida quanto a sua morte com recursos encontrados dentro de si. É por isso que você ouve hoje mensagens assim: está dentro de ti, você pode, você consegue, você vai ser, você é. E não se ouve mais: em Deus você consegue, em Deus você pode, em Deus você vence, em Deus você conquista, porque Ele é o antes, Ele é o agora, Ele é o que há de vir. É nele que você consegue, é nele que você conquista, e é nele que você vence. Porque você só é se estiver nele. Você só consegue se estiver nele. Você só conquista se estiver nele. Só possui se estiver nele. E só vence se ele te fortalecer. Paulo, ele encontra o segredo da sua vida em Cristo Jesus. É por isso que ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele. Paulo usa essa palavra autarqueia a fim de expressar sua independência das circunstâncias externas, mas ele revela a sua consciência de total dependência em Deus. Você não depende do que está à sua volta, querido. Você depende de Deus. Você não depende do que você está passando. Você depende de Deus. Você não depende da situação que você está vivendo. Você depende de Deus. Não é ela que define o teu amanhã, mas é Deus. Não é ela que define onde você vai chegar, mas é Deus. Não era um termômetro, ele era um termostato. Paulo não media temperaturas, mas Paulo mudava a temperatura dos ambientes. O termômetro é aquele que mede a temperatura de algo. O termostato é aquilo que muda essa temperatura, é aquilo que transforma, é aquele que chega e diz: está assim, mas não vai continuar, está até eu chegar, está até agora, está, mas vai mudar. Ei, a temperatura quem define não é o ambiente, mas é você. A temperatura quem define não é a circunstância, mas é aquele que age através de você. Você já parou para medir como está a temperatura do seu casamento, querido? Como é que estão os seus sonhos? Como é que estão os seus planos? Como é que está a sua família? Já parou para medir isso? Pastor, minha família está uma bênção, restaurada, organizada. Todo mundo senta junto ao meio-dia, à noite, jantam.
cantam hinos, cantam louvores. Pastor, os meus sonhos estão indo, eu estou conquistando, eu estou avançando, eu estou chegando, eu estou indo. Você já parou para medir as áreas da sua vida, como é que são? Já parou para medir como é que está a sua vida financeira? Já parou para medir como é que está a vida emocional da sua esposa e dos seus filhos? Já mediu? Já sabe como está? Pastor, não está bem, meu casamento está gelado, está frio. Pastor, não está bem, minha vida financeira está no vermelho. Pastor, os meus planos estão paralisados porque há anos eu não sonho mais. Deixa eu dizer algo para você hoje. Levante-se desse lugar quando sair daqui e vá lá mudar essa temperatura. Levante-se deste lugar e vai lá transformar a tua família. Levante-se hoje deste lugar e vai lá mudar essa condição financeira. Levante-se hoje daqui e vai lá mudar as circunstâncias do teu casamento. Levante-se hoje daqui e vá fazer alguma coisa. Vá pregar a palavra, vá crer na palavra, vá viver a palavra, porque a coisa não vai permanecer como está. Se está quebrado, Deus conserta. Se morreu, Deus ressuscita. E se está enterrado, Deus traz à existência novamente. Ah, meu Deus! Oh, aleluia! Você vai sair daqui mudando ambientes, você vai sair daqui mudando, restaurando famílias, porque o que está em você transforma os lugares que você passa. Você não é termômetro, querido, para ficar medindo as coisas. Eu não gostei de louvor, eu não gostei da pregação, olha aquele pastor só grita demais. Termômetro. Vai mudar, querido. Não está bom. Vai estudar a palavra, vai ler a palavra e se levante como um pregador da palavra. Aí você fala tranquilo. Mas eu sou assim. Não fui chamado para ser o que os outros querem que eu seja, nem da maneira que os outros me querem, nem para agradar os outros também. O chamado para pregar a palavra de Deus do jeito que eu sou, do jeito que Deus me move, do jeito que Ele age na minha vida. Oh, Deus. Não pode ser termômetro, querido. Tem que ser termostato, tem que mudar ambientes, transformar famílias. Tua família não está bem, você tem que ir lá e mudar isso aí. Teu casamento não está bem, você tem que fazer alguma coisa por isso. Não deixa separar. Separar não é o caminho, separar não é a vontade de Deus. Mandar um para cada lado não é a direção de Deus. Ei, Deus te chamou para mudar isso. Certo dia Naamã escolheu prender uma menina de Israel. Certo dia Naamã, que estava leproso, um grande homem do império da Síria, resolveu prender uma menininha de Israel. Só que aquela menininha tinha algo diferente em que Naamã não tinha. Aquela menininha tinha um olhar diferenciado para os ambientes. E quando ela vai andando, quando ela vai caminhando e passeando pela casa, ela olha para Naamã e vê algumas manchas. E ela percebe que Naamã estava leproso. Mas ela não era termômetro para perceber algo e deixar aquilo da mesma maneira. O termômetro só te diz a situação como está, mas não faz nada para mudar aquilo, querido. O termômetro só te diz como está, mas ele não tem poder algum para mudar nada. Aquela menininha, ela não apenas mede a situação, mas quando ela olha para a lepra de Naamã, ela olha para a esposa de Naamã e diz: ah, se ele estivesse diante do profeta de Israel, ah, se esse homem doente, enfermo, triste, desanimado, estivesse diante do profeta que tem uma palavra que mudaria o destino desse homem. A esposa de Naamã fala para ele, e ele decide ir até o profeta Eliseu, que o manda se banhar no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes.
E a Bíblia diz que quando Naamã se levanta curado. Sabe por quê? Porque ele cruzou o caminho de alguém decidido a mudar ambientes. Ele cruzou o caminho de alguém que não se contenta em ver sofrimento. Ele cruzou o caminho com alguém que não se contenta em ver uma situação catastrófica. Ele cruzou o caminho com alguém que não se contenta em olhar para uma situação adversa e ficar imune àquilo e dizer: não é problema meu. Aqui dentro da igreja é fácil levantar a mão e adorar, querido. Quero ver estando preso na casa de um coronel chamado Naamã, sabendo quem é, com uma identidade, com o propósito de mudar o ambiente e a vida daquele homem que havia aprendido. Eu imagino Naamã voltando para casa, limpo, sarado, olhando para aquela menina e dizendo: ei, eu encontrei o profeta que você falou, eu encontrei o homem carregado de uma palavra que aquilo que ele disse aconteceu, e hoje eu estou curado porque eu cruzei no ambiente de alguém disposto a transformar vidas. Oh, Deus. Você foi chamado para isso, querido. Você foi chamado para mudar os ambientes. Você foi chamado para transformar nações, querido. Você foi chamado para transformar a tua família. Você foi chamado para mudar a história dessa nação. Você foi chamado para mudar todos os lugares que você passa. Já mediu? Já sabe como está? Vá lá mudar em nome de Jesus. Jesus olha para a terra e diz: Pai, o negócio está feio, o povo tudo apegado ao pecado. Pai, esse povo todo mundo vai morrer e vai para o inferno, porque eles perderam a essência, eles não são mais filhos, eles são apenas criaturas. O pai olha para Jesus e diz: Filho, o que é que vamos fazer se não há lá alguém que não pecou para morrer na cruz e dar a salvação para esse povo? Não há um justo sequer, não há um que pode derramar o sangue. Jesus olha para o pai e diz: quando eu vou, porque o meu intuito é transformar os ambientes que passo. Jesus Cristo há 2000 anos passou na terra com uma transformação de vidas, com uma transformação de pessoas, com uma transformação de ambientes. Jesus Cristo, ele estava contente, independente das circunstâncias. Seja contente, querido. Segundo princípio, logo vou concluir, é a confiança inabalável em Cristo. Paulo está preso. Paulo, ele está aguardando o martírio. Paulo, ele está caminhando em direção à sepultura. Mas mesmo assim, Paulo ergue-se como uma rocha firme, com a identidade bem esclarecida e com o seu propósito bem firmado. E por maior que seja a dor que Paulo estava passando, por maior que fossem os vendavais de adversidades ou as tempestades de tribulações, Paulo permanece firme e inabalável. Sabe por quê? Porque nada abala quem sabe em quem confia. Nada tira do propósito quem sabe em quem deve confiar, querido. Cristo é o poder para você enfrentar as adversidades do dia a dia. Cristo é o poder para você enfrentar as circunstâncias. É somente Ele que pode dar vitória. É somente Ele que pode te fortalecer para as demandas do dia a dia. E a fonte que Paulo nos revela não é Ele, mas é Cristo. A fonte de poder, a fonte de vida, a fonte de alegria, a fonte de gratidão. Tudo isso vem de Cristo. Segundo princípio é uma confiança inabalável em Cristo Jesus. Onde está a sua confiança nos dias de hoje? Em que você tem depositado sua confiança? Em quem você tem confiado? No que você tem confiado?
Onde você tem colocado e depositado suas forças, sua confiança? Deixa eu dizer para você que isso é fácil de descobrir. Pastor, como eu faço para descobrir onde está minha confiança? Pastor, como eu faço para descobrir no que eu confio? Deixa eu dizer para você, é muito simples e muito fácil. É só analisar como você se comporta em situações adversas. É só analisar como você se comporta quando algo não acontece como você quer. É só analisar como você se comporta quando perde algo que você queria que permanecesse com você. Como você tem se comportado, querido? Paulo quer ir para a Ásia. Paulo quer ir para um destino, porém Deus olha para Paulo e diz: não. Paulo quer ir numa rota, numa direção, mas Deus diz: não, você vai para outro lugar. E nesse lugar você vai ser chicoteado, nesse lugar você vai apanhar e você vai ser preso. Paulo relata que passou fome e que teve abundância, querido. Só que nada disso tirou a sua confiança total naquele que o chamou. Paulo diz que teve muito e que chegou um momento em que não tinha nada. Paulo lembra-se de que estava livre e agora está preso. Paulo lembra-se de que esteve sarado e agora está ferido. Mas nada disso tirou a sua confiança total em Deus. Onde está a sua confiança? Quem aprende a confiar, querido, quem aprende a confiar em Deus se alimenta da alegria que vem do céu. A tua alegria não está aqui, a tua alegria não depende do que está aqui, a tua alegria não depende daquilo que está na tua volta, a tua alegria não depende daquilo que está no seu exterior, no seu externo. A tua alegria depende de Deus. E o terceiro e último ponto que eu quero falar, para finalizarmos nessa noite, e que eu e você precisamos ter nas nossas vidas, essencial, e que se eu e você não tivermos, certamente sofreremos muito, certamente não conquistaremos, certamente não cresceremos. Esse terceiro ponto que eu quero deixar para você se chama gratidão. Paulo era grato. Paulo sabia ter gratidão. Paulo, e nada melhor do que olhar para esse texto e ver através desse grande homem de Deus, e ver através desse homem que expressou claramente que gratidão na vida dele não era apenas um sentimento momentâneo. Gratidão na vida de Paulo não era apenas algo que vinha e passava. Gratidão na vida de Paulo não era algo que acontecia somente quando ele recebia algo que ele estava esperando. Mas Paulo tinha um estilo de vida grato. Não há nada melhor do que você se relacionar com pessoas gratas, querido. Não há nada melhor do que você ouvir pessoas gratas. Não há nada melhor do que você ter amizades, nada melhor do que você andar e caminhar com pessoas gratas. A palavra gratidão vem do latim, que significa gratos. E isso pode ser traduzido como agradecido ou grato. E também deriva de gratia, que significa graça, favor imerecido. Sabe por quê? Por que nos sentimos gratos? Quando você recebe algo que você não esperava, você olha: meu Deus, que gratidão, coisa boa. Olhando para a vida de Paulo, nós percebemos que gratidão é muito mais do que um sentimento, querido. É muito mais do que um sentimento que ocorre quando nós achamos ou ganhamos algo bom, ou algo bom acontece na nossa vida. Então somos gratos por aquele momento.
Então somos gratos por aquilo que aconteceu, querido. Eu quero dizer para você que gratidão é um estilo de vida. Paulo era grato liberto ou preso. Paulo era grato sarado ou machucado. Paulo era grato independente das circunstâncias que ele estava vivendo, simplesmente porque ele era grato não por aquilo que ele recebia, mas por aquele que o sustentava. A gratidão de Paulo não estava naquilo que ele recebia, mas naquele que mandava. A gratidão de Paulo não estava naquilo que ele ganhava no momento, mas estava naquele que determinava o que tinha que acontecer. E quando ele escreve essa carta, querido, aos Filipenses, é para expressar a gratidão que Paulo tinha pela vida deles. Porém, toda a ênfase da alegria de Paulo, ela está no Senhor e não no que ele havia recebido. A ênfase da alegria de Paulo está em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. A minha confiança, a minha alegria não é na generosidade dos Filipos ou dos filipenses, mas é em Deus. Deixa eu dizer algo para você, querido. Ele agradece à igreja pela provisão que recebeu, mas a alegria dele era no provedor. Paulo, ele sabe reconhecer o valor das pessoas. Paulo, ele sabia reconhecer o trabalho delas. Ele sabia reconhecer a generosidade com que elas o tratavam. Mas ele era constantemente grato àquele que o chamou. Em Atos capítulo 9, quando ele cai e vai ao chão e ele ouve uma voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, eu vou mudar o destino da tua vida. Saulo, Saulo, eu vou mudar tudo aquilo que há dentro de você. Saulo, Saulo, eu vou mudar a tua essência. Deixa eu dizer algo para você, querido. A gratidão é o único tesouro dos humildes. Isso é uma frase de William Shakespeare. A gratidão é o único tesouro daquele que é humilde. A gratidão é um fruto de uma grande cultura e não se encontra em gente vulgar. Quem fala é Samuel Johnson. Hoje Deus quer que você saia daqui transformado. Hoje Deus quer que você saia daqui grato a tudo aquilo que Ele fez na sua vida. Hoje Deus quer que a tua essência seja transformada, porque a tua essência revela o Deus que você adora. Aplauda o Senhor. Três atitudes de quem vence em qualquer campo de batalha: contentamento independente das circunstâncias, confiança inabalável em Cristo e gratidão. Vencer não é a ausência de derrota, e sim de desistência. Quando há ausência de desistência na sua vida, você é um vencedor. Pastor Raul Schoffen. Show também, vamos falar umas frases bonitas aí, não é só Shakespeare, não é só esses caras aí. Outra, pastor Raul Schoffen aí. Perder não é ser vencido em uma batalha, mas é se desviar do propósito. Você não perde quando é vencido em uma batalha, mas perde quando se desvia do seu propósito. Hoje Deus quer te tornar um vencedor, grato a Ele por tudo aquilo que Ele fez. Independente das circunstâncias que você vive, Ele pode mudar o teu destino, porque Ele é o termostato da tua vida. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Oh Deus. Feche teus olhos. Você vai sair daqui. Você vai sair daqui hoje grato a Deus pela sua vida. Você vai sair hoje daqui grato a Deus por tudo aquilo que Ele já fez e por tudo aquilo que Ele também não fez que você queria.
mas você vai ser grato porque você sabe que Ele tem o melhor para você. Oh, Espírito Santo, se essa palavra ministrou o teu coração, se essa palavra falou com você, se essa palavra gerou algo novo dentro de você, eu quero orar por você nessa noite. Se essa palavra ministrou algo dentro de você, e se o Espírito Santo acendeu uma chama, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, que nós queremos orar por você. Hoje Deus quer mudar esse sentimento que está aí dentro. Deus é o termostato desse ambiente. Onde está a sua confiança? Onde você tem colocado sua confiança? A tua voz me lembra. Hoje Deus quer que você saia daqui contente. Hoje Deus quer mudar a tua essência. Hoje você vai sair daqui com a autoridade para mudar esse ambiente que tem sido um ambiente de tristeza. Hoje Deus quer que você saia daqui com a autoridade de sair daqui e ir lá e mudar o resultado do teu casamento, ir lá mudar o resultado daquilo que tem tirado o teu sono muitas vezes, daquilo que tem te feito sofrer, daquilo que tem te feito chorar. Deus pode mudar o resultado. Oh, xerebababá. Tudo que me importa agora. Quero chamar os líderes aqui à frente.